Olá, crianças, tudo bem? Boa tarde. Então, olha só, hoje, segunda-feira, nós vamos trabalhar a página 34 e 35 do nosso caderno, certo? Nós vamos conhecer aí o que aconteceu com os seres humanos lá na época das cavernas, quando eles descobriram e aprenderam a dominar o fogo. Isso mesmo! Vocês sabiam que naquela época não existia o que existe hoje? O isqueiro, o fósforo, fogão, a forma de se alimentar, de cozinhar deles era totalmente diferente do que a gente tem hoje, certo? Então, lá nessa página tem um texto, na página 34, e tem alguns alimentos que eles consumiam lá há milhares de anos atrás e que nós ainda consumimos nos dias de hoje. Sabiam disso? Então, olha só, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre quando o ser humano aprendeu a dominar o fogo, a utilizar o fogo em seu benefício, certo? Então, e vamos também conhecer essas duas raízes que eles usavam para se alimentar naquela época, aqui, né? E que nós ainda comemos nos dias de hoje, certo? Então, aí nas explicações eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre isso. Combinado? Vamos lá então. Agora na sequência vem para vocês aí o vídeo das explicações, tá bom? Um beijo no coraçãozinho de vocês. Então, crianças, como nós falamos aí no comecinho do nosso vídeo, nessa página 34, nós vamos conhecer um pouco mais sobre como os seres humanos aprenderam a dominar o fogo, certo? Porque olha só, os seres humanos não criaram o fogo, eles conheceram o fogo através de eventos naturais e aos poucos eles foram estudando para poder descobrir como aquele fogo surgia, como manter ele por mais tempo. Lá na Idade da Pedra, lá quando os homens das cavernas percebiam que existiam tempestades e durante essas tempestades caíam muitos raios e às vezes esses raios acabavam provocando pequenos incêndios, mas eles não tinham o conhecimento do que nós temos hoje. Para eles, o fogo era algo mágico, extraordinário, que aparecia de tempos em tempos. Muitas vezes eles tentavam manter o máximo possível, criando maneiras de manter aquela chama acesa, colocando galhos, colocando folhas. Porém, esse fogo não durava para sempre. Aos poucos, com o passar do tempo, a evolução do ser humano e a imaginação, a criatividade foi fazendo com que eles percebessem que o fogo poderia ser produzido. Uma das maneiras que eles utilizavam bastante era a questão de bater uma pedra na outra para criar uma fricção e dali surgiam faíscas que também criavam o fogo. Mais para frente, descobriram que às vezes você esfregando uma madeirinha sobre folhas secas também poderia criar. Então tudo isso foram maneiras que o ser humano descobriu para dominar o fogo. E por que será que eles precisavam dominar o fogo? Vocês sabem? Eles precisavam dominar o fogo porque o fogo trazia vários benefícios para eles. Naquela época, o fogo servia para aquecê-los, porque muitos dormiam ao relento, ao ar livre, passavam muito frio. O fogo servia para que eles fizessem fogueiras para se aquecer. Eles aprenderam que o fogo servia para cozinhar alimentos, porque até aquele momento eles só comiam alimentos crus, carnes secas pelo sol, raízes, peixes cru. Então eles não tinham o hábito de cozinhar porque eles ainda não conheciam essa utilidade do fogo. Quando passaram a descobrir essa utilidade, isso melhorou a alimentação deles, certo? Eles também podiam utilizar o fogo para quê? Para se proteger de animais ferozes. Exatamente. Vamos acompanhar aí a leitura desse texto dessa página. Vamos lá. Fogo. Antes dos seres humanos aprenderem a dominar o fogo, a vida deles era muito diferente. Em lugares frios, precisavam se proteger bastante
Para se alimentar, eles só comiam alimentos crus, como alguns frutos, raízes, moluscos, carnes secas, entre outros. Com o domínio do fogo, puderam iluminar as cavernas onde estavam, aquecer-se nos dias frios, espantar animais perigosos e comer alimentos cozidos. Que delícia deve ter sido, não? Ninguém sabe como os humanos conseguiram dominar o fogo, mas com certeza isso mudou a vida deles. Em volta das fogueiras, eles ficavam mais quentinhos, comiam juntos, conversavam e, quem sabe, até contavam histórias. Você já se reuniu em volta de uma fogueira? Com sua família e amigos? Como foi? Converse com seus familiares sobre isso. Então aí ele vem falando o que eu expliquei para vocês. Todos os benefícios que o domínio do fogo trouxe para os seres humanos. Então eles viviam de uma forma, quando eles conseguiram dominar o fogo, isso mudou bastante. Agora, olha só, lá na página 35, nós vamos conhecer aí 2 alimentos que eles comiam há milhares de anos atrás e que nós ainda comemos nos dias de hoje, certo? Prestem atenção aí, ó. Alimentos muito antigos. A batata doce e a mandioca, também conhecida como aipim ou macaxeira, foram algumas das primeiras plantas que os seres humanos descobriram que podiam cozinhar e comer. A parte mais comestível dessa planta é a raiz, que pode ser cozida ou assada. Olhem aí na imagem, então. Nós temos o desenho da mandioca e o desenho da batata doce, certo? Na escola, nós iríamos realizar uma atividade com a receita de uma desses 2 alimentos. Nós faríamos uma votação e iríamos realizar uma receita. Como vocês estão em casa, o que eu quero que vocês façam? Que vocês conversem com alguém responsável aí por vocês, na casa de vocês. Vocês vão escolher qual desses 2 vocês preferem e vão fazer essa receita. Façam a receita bonitinho, experimentem, tirem fotos e mandem para mim, certo? Depois aí nessa página está escrito assim, ó: você e sua família, né, prepararam uma receita com dessas 2 raízes. Cole a receita que vocês fizeram. Então aqui nesse espacinho vocês vão colar qual foi a receita que vocês realizaram com a família de vocês. Então vocês vão pedir para quem está auxiliando vocês nessa receita ajudar vocês a escreverem. Pode pedir para o adulto que está com vocês, ele escreve, vocês recortam e colam aí, combinado? Depois eu quero ver cada uma das receitas, certo? Então podem fazer. Assim que vocês terminarem, vão lá no final do caderno e vocês vão procurar o Em Casa 4. Isso mesmo, temos a tarefa de casa, né? O Em Casa 4, certo? Acharam aí? Então, olha só, outra incrível descoberta. Aí vocês estão vendo que tem um homem, né? Lá da caverna, olha lá a roupinha dele, o cabelo, a barba. E na outra ponta tem um labirinto e na outra ponta do labirinto temos uma fogueira. Então, olha só, ajude o personagem a descobrir o que há na saída do labirinto. No meio do caminho, você encontrará as letras que formam o nome dessa incrível descoberta. Então vocês vão passando o dedinho aí, depois vão com lápis grafite, até chegar lá no final do labirinto. E vocês vão ver que formam uma palavra. Então passou pela primeira letra? Pode registrar nessa linha aí embaixo. A segunda letra, a terceira e a quarta, certo?
Aí, ó, vai aparecer a palavra escrita aqui, onde está escrito assim, ó. Escreva a palavra que você formou com as letras encontradas no percurso até o final do labirinto. E qual foi a palavra? Vocês sabem? Foi a palavrinha fogo. Muito bem. Então, olha só. Depois que vocês encontraram a palavrinha aí, vocês escreveram. O número 2 pede assim, ó. No verso da folha, desenhe o que o ser humano conseguiu fazer após dominar o fogo. Então, nós vimos lá várias coisas naquela ilustração e naquele texto do que o ser humano pôde fazer quando aprendeu a dominar o fogo, certo? Vocês vão escolher alguma dessas coisas e vão desenhar aí no verso da folha. Combinado? Então podem fazer com calma, bastante capricho e nós nos vemos amanhã, tá bom? Um beijinho no coração de cada um de vocês.